Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes e vou estar apresentando o projeto interdisciplinar, né? O projeto foi feito pelo Gustavo Carvalho Moraes, Lucas Rodrigues Basso e eu, Rodrigo Carvalho Moraes. Bom, o projeto ele tem o quê? Ele tem controllers, model e view, né? Então eu tenho uma view que é a calculadora e a view que é o resultado. Eu tenho as minhas models, que é a model de obstáculo, que tem altura, distância. E essa distância receptora é para falar se ela é uma distância, se essa distância significa a distância do obstáculo à receptora ou do obstáculo à transmissora. Por isso que é esse booleano aqui. O sistema obstáculo model, na verdade, vai ser um obstáculo com o sistema, porque minha lógica foi feita nisso. Então eu sempre vou ter um obstáculo, e aí eu vou querer fazer esse obstáculo gerar uma atenuação dado um sistema. E o sistema ele muda, por que ele muda? Porque quando você faz um obstáculo, o obstáculo ele vira a tua nova, né, a tua nova antena, né? Então, por isso que o sistema ele sempre está mudando, por isso que eu criei esse sistema obstáculo, porque o sistema ele muda. E aí o sistema é o quê? É a frequência, a altura da transmissora, a altura da receptora, ponto da transmissora, ponto da transmissora. Eu fiz um eixo X, então o ponto da receptora e o ponto da transmissora, eles mudam. Então, por exemplo, o ponto da receptora, ele começa em zero, e aí ele vai aumentando. O ponto da transmissora, ele começa no máximo, na distância total, e ele vai diminuindo, né? Então é assim que ele faz, tanto que o cálculo da distância total, ele é feito do ponto da transmissora menos o ponto da receptora, né? Então ele é eu fiz mais ou menos um jeitinho assim. A minha view, na verdade, ele só tem aqui o layout, então tudo isso aqui é o layout, e tudo que tem de função, por exemplo, meu onPress, ele vai e chama, por exemplo, calcula atenuação. Eu vou na minha calculadora, no meu controller, que o único controller que eu tenho é a minha calculadora. O resultado, ele poderia ter algumas funções, mas ele não tem porque ele é tudo... Todas as funções já estão na calculadora controller, e aí o resultado, na verdade, ele só mostra e você sai. Então ele não tem muita coisa. Então vamos lá. Então aqui no meu controller da calculadora eu tenho para me setar. Então enquanto eu tô executando, ele vai estar setando a frequência, a altura. Então de acordo com que eu vou mudando lá, ele vai mudando isso aqui. Do obstáculo a mesma coisa. Então o obstáculo eu posso adicionar obstáculo, eu posso remover obstáculo e eu posso editar o que tem os dados que tem no obstáculo. Os dados ele começa em zero, mas na verdade lá vai estar escrito que não vai ter nada. E a distância ela sempre começa da distância do obstáculo receptor. Se eu quiser que seja distância do obstáculo e transmissora, eu mudo. E aí eu faço o cálculo da atenuação. O que é o cálculo da atenuação? Eu vou pegar todos os obstáculos, o sistema inicial, e aí nos obstáculos eu vou fazer a conta para mudar, né? Porque dependendo. Porque a distância que eu quero é sempre que seja distância obstáculo receptora. Todo o meu cálculo foi feito nisso. Então, se ele for diferente disso, eu mudo e faço ele mudar, né? Eu inverto a lógica. Então aqui eu inverto a lógica, faço para as distâncias, né? Eu ordeno ele na distância. E aí eu faço esse cálculo aqui que na verdade é um loop, né? Que é recursivo. Todo esse cálculo aqui foi recursivo, eu fiz ele recursivo. Então, isso aqui eu posso. Demoraria muito tempo para explicar, né? Mas na verdade eu só estou fazendo uma recursividade, vejo se ele está interferindo. Então aqui é o sistema. Se você olhar o código, vocês vão entender. Bom, como ele é um aplicativo em Flutter, né? Eu gerei esse aplicativo em Flutter. Então ele gera um instalador. Então, se eu vim aqui, que é um instalador que eu vou mandar para vocês, ele gera um instalador. Você instala ele. Então aqui, cria um aplicativo, beleza? Instalo. Não vou iniciar porque eu quero mostrar como que ele fica. Ó. Cadê? Aqui, ó. Esse é a Calc. Então, é assim que fica o aplicativo. Eu posso adicionar ou remover obstáculos. E aqui eu tenho todos os dados, né? Aqui que eu estou falando, essa distância, ela depende dessa distância aqui. Então, se eu digitar 10.000 aqui, esse 10.000 é o quê? É do obstáculo para receptora. Se eu quiser mudar obstáculo transmissora, eu clico aqui e mudo. A altura é a mesma coisa. E aí eu vou adicionando obstáculo aqui, eu removendo. E aí eu tenho aqui os dados do sistema inicial, né? Esse sistema inicial ele vai mudando conforme o programa, mas inicialmente ele é assim. Vou botar um exemplo, então é o exemplo 1, né? 300.000, 380, 380, 400. E aí a distância total é 90.000. O raio efetivo da Terra é 8 milhões, né? Esse aqui. Aí eu tenho uma altura de 420.
com uma distância de 20 mil da minha transmissora. E aí eu também tenho 500, uma distância de 30 mil da receptora. Se eu calcular, ele vai dar 30,83. Então ele calcula já a atenuação, calcula os dois. Clico em sair, clico em calcular de novo, ele vai estar aqui sempre. Se eu tirar se eu quiser o raio efetivo como nada, e ele tiver como raio, como terra plana, é só tirar esse zero aqui. Aí eu vou pegar o da prova, que é uma terra plana. Então esse aqui, 320 aqui, 270 aqui, 80 mil aqui. O raio efetivo eu posso deixar ele vazio, porque eu não vou usar ele mesmo. Então eu deixo ele vazio, 230. E aí aqui eu vou mostrar para vocês, ó, vou botar 45 mil. 45 mil seria obstáculo receptora. Se eu gerar, 0,67. Se eu botar obstáculo transmissora, ele tem que ser 35 mil. Então 35 mil, 0,67. Então funcionou, funciona para todos os casos. É isso, muito obrigado. É isso.